Olá pessoal que assistiu ao meu canal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu tô aqui para iniciar mais um vídeo do quadro Fazendo Lettering Passo a Passo. Bom gente, hoje o vídeo é como fazer lettering com marca-texto. Bom, eu tô aqui com duas marcas de marca-texto, né? Uma é da Stabilo e a outra é da Faber. Se você não tiver dessas duas marcas, não tem problema, porque é o mesmo esquema com todos os tipos de marca-texto. Ó, essa é a pontinha do marca-texto, a da Faber tem uma pontinha um pouco menor, mas é a mesma coisa. Ó, mas é a mesma coisa. A diferença é que o traço grosso vai ficar um pouco mais fino no da Faber e da Stabilo dá pra fazer um traço grosso um pouco maior. Bom, a primeira coisa que você tem que saber é que aqui na pontinha do marca-texto, a pontinha é chanfrada, então ela tem esse formatinho, subindo. Aqui na pontinha do marca-texto você vai usar para fazer traço fino, tá vendo? E quando você quiser fazer o traço grosso, você deita. Tá vendo o movimento que eu faço? Quando eu vou fazer o fino, eu viro. Quando eu vou fazer o grosso, eu desço como se eu fosse marcar, tá vendo? Normalmente. Então tem que fazer esse movimento. Toda vez que você for subir, você faz esse movimento. E toda vez que você for descer, você faz esse movimento. Então, ó, tô subindo assim. Parei, desci, assim, tá vendo? Sempre fazendo esse movimento com a mão. Pronto, você tem a sua letrinha. Da Faber é o mesmo esquema, por isso que eu falei que independente do marca-texto, você tem o mesmo resultado. A diferença, ó, é que o traço grosso da Faber fica um pouco menor do que o da Stabilo, porque o da Stabilo a ponta é um pouco mais larga, tá vendo? Eu prefiro o da Faber, por esse motivo também. Ó, que dá pra fazer letras um pouco menor. Agora o da Stabilo, se você faz as letras um pouco menores, não fica tão uniforme. Tá vendo? Eu acho que fica uma diferença muito grande entre os traços. Então essa é a diferença que você tem que saber. O fino e o grosso. O fino é o sempre que sobe, o grosso é o que sempre desce. Então sempre lembrando deste movimento. De resto, é igual a brush pen. Por quê? Porque você tem que fazer os treininhos, que é esse treininho aqui é o primeiro, e fazer esses tipos de treino, ó. Montanhas, as letras O e L, são letras que a gente utiliza muito a base. Assim. Então, o lettering com marca-texto é mais fácil de aprender. Acho que bastante gente conhece essa forma de fazer lettering. É mais acessível também pelo preço do marca-texto e pelo preço da brush pen, porque a brush pen tem um preço mais caro. Então, se você está iniciando, é legal você começar com marca-texto, porque ele tem essa ponta mais durinha, o que facilita na hora da aprendizagem. Tá vendo? O grosso, você consegue fazer ele sem precisar colocar pressão, é só você passar no papel e pronto. Da brush pen você tem que colocar um pouco de pressão e ela é mais mole, então consequentemente, quando você passa ela no papel, você sente a ponta mexendo, o que dificulta quando você está fazendo lettering. Já com o marca-texto isso não acontece, tá vendo? Eu consigo fazer o fino, por exemplo, se a gente pegar a brush pen aqui, ó, a gente vai ver que toda vez que eu passar no papel, a ponta dobra, tá vendo? O que dificulta, isso dificulta bastante. E o fino, você tem que ter muito cuidado pra fazer, porque você tem que colocar bastante leveza. Já no caso do marca-texto, se você simplesmente colocar força ou não, vai sair o traço da forma que você quer. Você tem que simplesmente virar a sua mão para a direção que você quer fazer. Bom, esse aqui é o treininho, basicamente, para você fazer com marca-texto. Ele é mais simples do que você fazer com a brush pen, como eu disse, né? E o da Faber, também dá pra você fazer lettering um pouco maior, mas eu prefiro o da Faber para fazer os letterings um pouco menores, assim, tá vendo? Só que ocupa uma linha, duas. E os da Stabilo, eles ficam mais bonitos, maiores, bem amplos. Então, usando esse treininho,
nós vamos começar pra gente fazer o nosso alfabeto. Bom, o nosso alfabeto, a gente vai fazer em letra maiúscula e em letra minúscula. O meu em letra maiúscula, eu aprendi a fazer o meu lettering com a Self Studies. Então, o meu lettering é parecido com o dela, porque eu aprendi a fazer com ela. Ó, tá vendo que eu vou mudando a direção do meu marca-texto? Eu vou fazendo assim e assim todas as vezes que eu vou fazer a minha letra. E isso é questão de treino, não é difícil, é só questão de treino. Então, ó, toda vez que eu vou subindo, eu vou mudando a direção do marca-texto. O marca-texto é mais difícil de você fazer direto, sem precisar ficar parando pra fazer o grosso e o fino, porque ele, principalmente esse da Stabilo, porque ele é maiorzão, tá vendo? Ele é maior, o corpinho dele. Se você pegar o da Faber, dá pra ver, por exemplo, ó, vou fazer você aqui. O da Faber, se você perceber, ele dá pra você mudar com mais facilidade da mão, tá vendo? Então, ó, eu consigo mudar com mais facilidade a minha mão do que o com o Stabilo, tá vendo? E eu fiz primeiro D minúsculo. Enfim, ó. Tá vendo? Eu consigo mudar a minha mão com mais facilidade do que se for com o da Stabilo. Tá vendo que até aqui no B, ó, o B fica um pouco estranho porque é mais difícil pra mudar a mão com ele. Mas isso não dificulta muito. Depende da letra que você for fazer. Como eu falei, é bom você ir de acordo com o seu alfabeto. Então, se você tem um alfabeto, vai de acordo com ele. Não vai de acordo com o que eu faço, porque eu faço de uma forma e você faz de outra. Se você quiser fazer igual ao meu, não tem problema. Mas o ideal é que você faça com o seu próprio alfabeto. Como eu aprendi assim, eu acabei pegando assim mesmo. Mas, como eu disse, o ideal é que você faça com o seu, porque você já tem prática de fazer aquele tipo de letra. Ó, se você perceber que eu falei que tem que treinar bastante as letras O e L. A letra O e L, elas dão muita base, para muitas letras, como B, como D, como E, ou como F, porque a gente utiliza essas bases na formação das letras. E eu fiz o F minúsculo de novo. Vendo? Esse alfabeto aqui, como eu disse, eu aprendi com a Self Studies, por isso que o meu é parecido com o dela, mas algumas letras são um pouco diferentes. Algumas letras eu já senti mais dificuldade de fazer igual dela. Ó. G minúsculo e o G maiúsculo. O G minúsculo e o G maiúsculo se diferem pouco, porque esse aqui, esse G e esse, eles só se diferenciam porque aqui não fecha, tá vendo? E aqui o G maiúsculo você faz proporcionalmente um pouco maior do que o G minúsculo, né? Então, enfim, essa é a diferença entre eles, mas como eu disse, você pode fazer da forma que você faz o seu G maiúsculo. O H eu faço de acordo com o que eu aprendi da letra cursiva, ó. Tá vendo? E o minúsculo, que eu já mostrei pra vocês no vídeo com a brush pen. Tá vendo? Os dois são bem parecidos, mas, aliás, são diferentes, bem diferentes. Não é igual o G, que é bem parecido. Mas, enfim, assim eu aprendi dessa forma, mas você faz como você aprende.
E vamos lá. O I, o maiúsculo, eu faço assim. Ou às vezes eu faço uma pontinha aqui assim, tá vendo? Mas enfim, e a maioria das vezes eu faço assim um minúsculo. Depende da palavra e da junção das letras. Então, por exemplo, se aqui for uma letra que fica difícil de eu juntar com o I desse jeito, eu faço outro tipo de I. Ou às vezes só assim, tá vendo? Sem a puxadinha aqui. Ou às vezes com a puxadinha. Depende de como é as letras. O J, eu faço assim. Tá vendo? O maiúsculo. E o minúsculo eu faço... Já mostrei também no vídeo de lettering com a brush pen. Ó. G. Ou J. O K, como eu falei pra vocês, eu sinto um pouco de dificuldade de fazer o K minúsculo. Como eu não uso muito K, eu não faço muito. Mas tem algumas formas de você fazer. Quando você faz esse tipo de K aqui, ó. Eu digo que, se, por exemplo, quando desce é grosso, certo? Mas você não desce tão grosso quando você for fazer ele aqui, ó. Você faz assim com fino e depois você vem dando bem engrossada com a própria pontinha da caneta. Porque senão vai ficar muito grosso e acaba que não vai dar tão certo. Agora, se você fizer, por exemplo, com esse da Faber, por ele ter uma pontinha mais fina, eu acho que dá um pouco mais certo, vamos ver. Ó. Mesmo assim, tá vendo? Aqui, ó, o da Faber dá um pouco mais certo, mas mesmo assim não fica tão legal, tá vendo? Então eu prefiro não fazer assim, prefiro fazer assim. A não ser que tenha no meio da letra, né? Assim, tipo, no meio da frase, mas é bem difícil porque tá uma letra difícil de se utilizar. Vamos aqui. Bom. O L, como eu falei, é a base de muita letra. Tá vendo? Se você for ver, o K minúsculo tem base com L, o H tem base com L, o B tem base com L, o B minúsculo, que pelo menos que eu faço, o D tem base com L, e algumas outras letras também tem, né? Enfim, então o L e o O são letras importantes de serem utilizadas. O L maiúsculo eu não faço assim, né? Mas você pode fazer assim também, e o L minúsculo assim. Mas aí fica mais parecido com o E, eu acho. Então, o mais ideal é que no minúsculo faça assim. Um pouco menor do que o maiúsculo, no caso, né? Mas o maiúsculo eu não faço assim, aqui eu me confundi mesmo. O M, que o M eu faço assim, ó. Eu venho com as 3 perninhas e essa aqui... eu faço ela um pouco menor do que essa aqui eu subo mais pra fazer, e essa aqui eu desço mais do que essa, então fica uma escadinha, ó, aqui subiu, aqui desceu, e aí foi, vendo? E assim fica com esse efeito bem diferente. E esse aqui eu também utilizo tanto pro M maiúsculo quanto pro M minúsculo, eu só mudo o tamanho da letra, que acontece no L às vezes, mas não muito, enfim. Então, eu já vou fazer o N aqui, ó. E o N, a maioria das vezes, eu puxo esse tracinho aqui do lado, como no I. A maioria das vezes eu faço assim, só se a junção das letras ficam difícil para formar a palavra. E o N eu também faço a mesma coisa do M, eu só mudo o tamanho também. Então, não tem tanta diferença, só o tamanho mesmo que muda. Tipo, se eu vou fazer um N maiúsculo, eu faço assim, ó. E um N minúsculo eu faço assim, então não muda muito. Puxo o tracinho aqui. A mesma coisa acontece com o M, então ficaria mais ou menos assim, só que com a outra perninha no M. O O tem muita base, só que o O que a gente treina não é assim, ó. Esse é o O que a gente faz normal, geralmente, né, eu acho. E o O maiúsculo, que eu faço assim. Só que o O que a gente tem que treinar é esse O aqui, ó.
porque ele tem mais base, tá vendo? Então o A tem base, o C tem um pouquinho de base nele também, o D tem, tá vendo? O D minúsculo, o F aqui um pouquinho de nada tem, aqui, ó, aqui embaixo tem um pouco, o G tem, então algumas letras tem, o P tem, o Q tem, então a maioria das letras tem base no O, né? Enfim, ó, o P, ó, tá vendo? E o P maiúsculo eu faço assim. E, gente, como eu falei, as minhas letras são bem parecidas com a da Sophie, porque eu aprendi a fazer com ela. Mas o correto seria se eu tivesse feito igual minha letra normal mesmo cursiva, que eu utilizo para escrever, né? Mas eu aprendi assim e eu acabei pegando assim. Esse aqui não ficou tão bonitinho, mas esse aqui ficou grande. Era pra ter ficado um pouco menor. Mas enfim, a gente só muda esse. Você pode também fazer assim, grande como maiúsculo. É só você mudar o tamanho da letra. Ele tem que se destacar, por exemplo, igual que o L, ó. Ele ficou maior do que o E e que todas as outras letras, a não ser o T, né? Então é isso que tem que acontecer. Se você for fazer, por exemplo, assim, que nem o L, você tem que só dar uma aumentada nele. Oh. O Q, ele tem um pouquinho de base dos dois. Tá vendo que a gente desce de forma meio que um L ao contrário, digamos assim. Mas sim, ele tem um pouco de base nos dois, porque aqui tem base no O e aqui também tem base no O. Mas se você virar de ponta cabeça, fica mais parecido com um L. Então ele tem base nos dois. E o Q maiúsculo eu faço assim. Aqui. O R eu faço de duas maneiras. Eu faço assim. E assim, que é o maiúsculo, mas às vezes eu também utilizo assim, no minúsculo. O S também tem várias formas de fazer. Eu utilizo esse aqui, mas se você for fazer ele no maiúsculo, eu só aumento o tamanho, a proporção da letra, então eu aumento, deixo ela maior. Mas você pode fazer de outras formas também, fazer só assim, ó. Tá vendo? O S maiúsculo. E escrever a palavra do lado. Aí, vamos aqui pro T. Ó, vou escrever o T com a brush pen pra vocês verem a diferença do movimento, ó, da caneta. Tá vendo que a caneta dobra, ó? Tá vendo? Ela dobra. Quando a gente encosta ela no papel, a pontinha dobra. Isso aqui embaixo, tá vendo? Ela dobra. A pontinha, ela dobra da caneta. Então, acaba que sendo muito diferente do marca-texto. Por isso que eu recomendo o marca-texto pra quem tá começando. Ó, nem fiz T maiúsculo. T maiúsculo também eu faço basicamente a mesma coisa. Eu só mudo o tamanho da letra. O U é uma letra que também é bem... Ó, o U assim maiúsculo. A gente faz, né? Assim. E o U minúsculo eu faço assim. Então não é muito diferente, não. Só muda também o tamanho das letras. E a diferença é que o U minúsculo não puxa o tracinho aqui no começo. Mas tem letras que é mais difícil de começar as palavras. Como, por exemplo, o U, quando a gente inicia a palavra, né? Como K. Então, por exemplo, assim, se a gente for olhar, tem as letras que a gente mais utiliza. O Q, né? Se a gente for fazer um título, por exemplo, de química. O G de geografia. H de história. Então, se a gente for olhar, as letras que a gente mais utiliza são as geralmente dos títulos que a gente faz. E você pode transformar isso aqui em título para o caderno. Tá vendo? Ó, gente, sempre tem que prestar atenção no movimento da caneta, porque isso é muito importante, você mudar a caneta de direção. Como eu sei que tem muita gente que utiliza esse marca-texto estábil, é muito importante olhar para isso, porque você tem que fazer o movimento certinho, senão a letra pode dar errado.
Então, ó, lembrando, aqui é pra quando você vai fazer o fino e aqui é pra quando você vai fazer o grosso. Como se você fosse marcar, sabe quando você marca o texto mesmo? Assim, grosso. E quando você vira, você faz o tracinho fino. O V também, só que o V é assim, gente, o maiúsculo, ó, eu puxo a perninha. E aí, geralmente, ó, eu venho e já faço o R, já faço a letra embutida aqui. Esse aqui eu também faço, só que aí a letra ficou um pouco menor que o V, então já dá pra perceber que ele é maiúsculo, né? Ó, o meu W é diferente de... Acho que eu não vejo muita gente usando assim. Também o W não é uma letra que a gente usa muito, né? E o maiúsculo eu também faço assim. Eu gosto de puxar essa perninha pra dar aquele diferencial aqui em cima. Mas enfim, né? O X, gente, eu também faço bem simplesinho. Como não é uma letra que eu uso muito, eu não utilizo muito X, mas o maiúsculo eu também faria assim, ou assim, sei lá. Assim não fica muito bonito, né? Mas eu nunca uso muito, então eu dou mais ênfase às letras que eu uso mais. E as letras que eu não uso tanto, eu não dou mais aquele charme, sabe? Aquele toque. Então, se você olhar, a letra M eu uso bastante. Então, ela já tem aquele diferencial, o formato dela. O P, o Q também, o N, né? Então, as letras que eu utilizo mais, eu faço algumas coisas diferentes para elas ficarem mais charmosas, digamos assim. O Y, gente, é uma letra que eu uso só quando eu escrevo meu nome. É muito difícil eu usar Y para escrever alguma coisa. Também, a não ser que for escrever alguma frase em inglês, que geralmente tem bastante Y, mas só pra isso. Então, eu também faço assim, um minúsculo. Ó, eita que esse traço fino ficou meio grosso, né, aqui. Mas enfim. Esse marca-texto meu da Faber, ele já tá com a pontinha mais mole, porque eu já tenho ele há muito, muito tempo. Já esses da Stabilo aqui, eu tenho eles há menos tempo do que esses da Faber. Então, se o seu marca-texto for dando aquela amolecida na ponta com o tempo, não é por causa do lettering, não, é por causa de usar bastante mesmo. Bom, gente, marcou tudo aqui atrás, mas eu vou fazer aqui atrás, o Z. O Z, ó, eu vou fazer até com essas da Faber aqui, porque é uma letra mais difícil, ó. Também não é uma letra que eu utilizo muito, pro final do alfabeto não é muito as letras que a gente utiliza muito, e assim eu também faço o Z maiúsculo, só mudo o tamanho, né, por exemplo, se a frase começar com Z, eu faço ele um pouco maior, se tiver um Z no meio da frase, eu faço ele menorzinho assim. Bom, gente, de marca-texto é basicamente isso. Existem algumas outras formas de fazer, mas eu achei essa mais simples, que eu mostrei pra vocês. Eu achei uma das mais simples, foi a forma que eu aprendi a fazer. E isso é questão de prática, não é questão de saber ou não, é questão de você praticar. Porque, gente, se vocês quiserem, eu posso ver se eu encontro um caderno que eu tenho antigo. Quando eu comecei a fazer com marca-texto, era um horror, era muito ruim. E depois eu fui aprimorando e fui aprendendo a fazer melhor com o treino. Bom, gente, foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês fizerem mais vídeos nesse quadro de lettering passo a passo, vocês deixem aí nos comentários. Tchau, beijos, até o próximo vídeo.